Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto do Psicólogo. Aqui nós vamos falar sobre tudo aquilo que envolve o universo da psicologia. Meu nome é Felipe Nunes, sou psicólogo clínico e é um prazer ter você aqui. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o transtorno depressivo maior. É importante a gente entender e já destacar desde o início, o transtorno depressivo está dentro da classe, melhor dizendo, de transtornos de humor. E entre o transtorno depressivo existem diferenciações, existem diferentes tipos de transtorno depressivo. O alvo desse vídeo é o transtorno depressivo maior, mas existe transtorno disruptivo, existe transtorno depressivo persistente e outros que a gente vai abordar em outros vídeos. E esse vídeo ele vai falar de uma forma bem geral, né? Vou deixar aqui todos os critérios diagnósticos de acordo com o DSM-5-TR, que é a versão atualizada até a gravação desse vídeo. Então, se porventura tiver alguma outra atualização, lançar, enfim, informações que são importantes, uma nova atualização do DSM, a gente vai mudar aqui na legenda, mas até a gravação desse vídeo aqui em 2024, a gente está trabalhando com o DSM-TR. Eu tenho aqui no vídeo DSM 5, que ainda não está atualizado, mas os critérios diagnósticos vão ser do DSM-TR, que é a versão atualizada de 2022. Então, transtorno depressivo maior. Quais são os critérios, quais são as características? É importante a gente entender que quando a gente olha lá no DSM, vai ter critério A, critério B, C, D, só que a sintomatologia normalmente ela está descrita no critério A. Então o critério A, ele coloca ali 9 sintomas, onde o indivíduo ele precisa apresentar no mínimo 5 desses sintomas para a gente considerar como um transtorno depressivo maior, sendo que um desses 5 precisa ser necessariamente ou humor deprimido ou uma perda de prazer. Os dois configuram rebaixamento de humor. Vou falar daqui a pouquinho. Então vamos lá, nós temos 9 critérios onde o indivíduo ele precisa ter no mínimo 5. E por que é importante destacar esse ponto? É comum, às vezes até pelo senso comum ou outros profissionais podem ter falas que geram esse tipo de confusão. Nós temos 2 indivíduos com diagnóstico, esses 2 diagnósticos estão corretos, de um transtorno depressivo maior. Então, um desses indivíduos ele vai apresentar 5 desses 9 sintomas, né, do critério A. O outro indivíduo ele também vai apresentar 5 desses 9 sintomas do critério A. Só que podem ser sintomatologias diferentes. Lembrando que precisa pelo menos uma delas ser, né, ou humor deprimido ou perda de prazer. As demais podem mudar bastante. E aí você vai ouvir, fulano tem ideação suicida, tem pensamentos de morte, que é uma dos sintomas, que é uma sintomatologia, e o outro não. Se não tem depressão. Aqui tem um diagnóstico correto, porque está apresentando a sintomatologia de pensamento de ideação suicida, de pensamento de morte de forma recorrente. Aquele outro indivíduo não tem, então talvez ele não tenha, não é assim que funciona. Então, às vezes, você vai encontrar pessoas com diagnóstico correto, mas que não necessariamente vão apresentar a mesma sintomatologia. Vai ter um ou outro sintoma em comum, mas alguns podem ser diferentes. Então, quais são os principais sintomas que a gente precisa observar para começar a levantar uma hipótese diagnóstica de transtorno depressivo maior? Os 2 primeiros eu já mencionei. Então, humor deprimido. Isso precisa configurar na maior parte do dia, quase todos os dias. Então não é simplesmente em situações específicas onde aquele indivíduo ele fica ativado emocionalmente, não. Não precisa ter a presença de situações para que aquele humor ele seja de fato um humor mais deprimido, mais rebaixado, onde vai ter uma lentificação às vezes na fala, pensamentos onde você consegue identificar crenças de desvalor ou de desamor. Para quem é da TCC vai entender muito essa abordagem, ou seja, essa fala, se vendo como falho, como errado, a vida ela perde um pouco a cor, a gente já entra ali no segundo sintoma, né, que é essa perda de prazer. Então, se antes ele fazia uma atividade, sei lá, jogar bola, ler um livro, assistir um determinado filme ou escutar uma determinada música, aquilo gerava um nível de prazer que ele ficava feliz, ele ficava contente, tinha satisfação. Essa mesma atividade ela perde o prazer. Ele vai realizar essa atividade, mas com uma diminuição significativa do nível de prazer e de satisfação que antes ela proporcionava para ele. Um outro ponto importante que muitas vezes é esquecido, não é mencionado.
Pessoas com transtorno depressivo normalmente vão apresentar uma irritabilidade. Isso é mais comum em crianças e em adolescentes, mas também é muito marcante em adultos. Por quê? Se eu tenho rebaixamento de humor, se eu tenho ali uma perda de prazer, a tendência é que eu tenha menos paciência. Se eu tenho menos paciência, a tendência é que eu seja uma pessoa mais irritada. Então, é comum você ver pessoas depressivas com irritabilidade muito marcante. Às vezes a tristeza ela não fica tanto evidente porque aquele indivíduo ele vai mascarar, ele vai ter às vezes dificuldade para expressar, mas a irritabilidade fica muito mais evidente. E aí, o que é o rebaixamento de humor? Que é um ponto importante para vocês entenderem. Imagina aí duas barrinhas, eu gosto de usar esse exemplo com meus pacientes, de energia num videogame. Você está jogando e ali o personagem ele tem uma barrinha ali. Uma barrinha de energia, a outra barrinha de prazer. Então aquele indivíduo, no dia típico dele, sem um transtorno ali, sem essa sintomatologia, ele vai ter a barrinha cheia. A pessoa com um transtorno depressivo, com rebaixamento de humor, vamos colocar que a barrinha dela está pela metade ou um terço. E o nível de prazer também. Por isso que muitas vezes ela tem esse comportamento, que é um dos outros sintomas, de isolamento. Ela vai ficando cada vez mais dentro de casa, porque até por um instinto de preservação. Se eu tenho pouca energia, o meu cérebro ele vai mandar informações para que eu gaste a energia que eu tenho somente com aquilo que eu sou obrigado a fazer. Levantar, escovar o dente, vestir, ir para o trabalho, porque eu sou obrigado. Só que conforme o transtorno ele vai avançando, o paciente que ele não está em tratamento, essa sintomatologia ela vai ficando cada vez mais intensa, o nível ou os níveis de energia vão diminuindo e de prazer também. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais isolada, até que chega num ponto que ela começa a negligenciar. Às vezes a própria higiene pessoal tem prejuízo no trabalho, deixa de fazer uma tarefa ou deixa de ir um dia. Então, quadros mais intensos, a gente vai percebendo que aquele indivíduo ele vai ficando cada vez mais isolado, cada vez com menos energia. E isso é um rebaixamento de humor. Então, essas características elas precisam estar presentes para que a gente comece a levantar hipóteses diagnósticas de um transtorno depressivo maior. Os outros critérios, eu colocaria eles como se eles entrassem como condicionantes, ou seja, eles são uma condição, a partir do momento que a gente identifica essa sintomatologia, que como eu disse, eu vou deixar todas escritas aqui na legenda do vídeo, os outros critérios eles entram como condicionantes. Como assim? Uma das condições, tem que ter ausência de episódios de mania ou de hipomania. Porque se tem episódios de mania ou de hipomania, nós provavelmente estamos falando talvez de um transtorno afetivo bipolar, não de um transtorno depressivo. Não pode ser explicado essa sintomatologia por um quadro de esquizofrenia ou por usos de substâncias, sejam elas quais forem, droga, álcool, enfim, que podem levar o indivíduo a estar naquele quadro depressivo. Então, essas condicionantes, esses outros critérios, eles entram como uma condição. Um outro critério importante, que é o critério B, que também entra como uma condição, o indivíduo precisa ter prejuízos significativos na sua vida, em várias áreas da sua vida. Então, primeiro observar essa sintomatologia, depois observar esses outros critérios que entram como uma condição. Eu gosto de colocar assim porque fica mais fácil de entender. Observou, está presente pelo menos 5 desses sintomas, que eu vou deixar descrito aqui. Tem essas outras condições ali também preenchendo, de fato, aí a gente está falando de um indivíduo que preenche os critérios necessários para o diagnóstico de um transtorno depressivo maior. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado, que ele seja esclarecedor. Qualquer dúvida você deixa aqui embaixo que a gente vai tentar responder. Compartilhe, curte, não deixe de comentar, enfim, de ajudar o canal aqui do Instituto do Psicólogo.